Olá, começa agora o programa Comunicação Livre, esse meu espaço de bate-papo com você aí de casa, em que eu tenho o prazer de levar alguns temas selecionados para o nosso encantamento, digamos assim. O programa de hoje é todo sobre arte, múltiplas artes ou arte, porque a arte é única, depende de como a gente pensa. No primeiro bloco, eu converso com a Cristiane Carvalho e a gente vai falar sobre as aulas de teatro na Escola de Música Santa Cecília. No segundo bloco, eu converso com a Tereza da Costa e a gente vai falar sobre o show Elton por Mim. E para terminar, eu converso com a Amanda Mendonça sobre o show Xodó em Flor. Fica comigo que eu volto rapidinho. No RM Consultório você encontra atendimento particular com horário marcado, conforto e qualidade para toda a família. Nossa equipe conta com profissionais em pediatria, clínica médica, fonoaudiologia, geriatria, ginecologia, obstetrícia e nutrição, dedicados para a saúde da mulher e da criança. Ambiente acolhedor com brinquedoteca e espaço de café para sua comodidade. Agende sua consulta e venha conferir um atendimento diferenciado. Sensibilidade na escuta, no toque, nos cuidados com você e com sua família. Paciência e segurança para a chegada do seu bebê. Diversos recursos para te auxiliar a engravidar, gestar, parir e amamentar. Equipe Florescer. Uma equipe de enfermeiras obstétricas, consultoras em amamentação e terapeutas. Conte com a nossa disponibilidade para proporcionar a experiência de uma gestação harmoniosa e um parto respeitoso. Aqui no Apoio Santo Tomás de Aquino é legal aprender com a tia Juliana. Quando eu venho pro colégio eu me sinto muito feliz. Eu gosto muito daqui. Aqui no Apoio a gente pratica esporte quase todo dia. Isso me dá ânimo para estudar. Os estudos e o esporte têm horas certas e isso me faz me sentir muito melhor. Passei na UF, tive uma experiência incrível, extremamente acolhedora, com muita parceria. Então, se você quer isso também, vem pro São Tomás de Aquino Apogeu. Você que tá aí, vem pro Apogeu São Tomás de Aquino. Você que não é do Apogeu, recomendo vir porque é muito boa a escola. O tempo voa, mas memórias podem durar para sempre. No estúdio Natália Barros, transformamos sorrisos e abraços em lembranças eternas. Aqui, cada clique é feito com carinho, amor e cuidado, porque família é tudo que a gente guarda no coração. Ensaios de família, gestante e infantil. Mais que fotos, experiências afetivas. Hoje é um belo dia para salvar memórias. Vamos juntos contar a sua história? Aberto de segunda a segunda, o Parque do Castelo, localizado na BR-040, quilômetro 56, possui diversas atrações de qualidade com segurança para toda a família. Um dos principais atrativos é o Airsoft, prática que começou no Japão e vem ganhando adeptos por todo o Brasil. Pratique tiro ao alvo no conglomerado do Castelo de Itaipava, com equipamentos que simulam armamentos reais, mas que são carregados com esferas de plástico totalmente seguras. Diversão e adrenalina garantidas. Ainda dependendo de carona. Chegou a hora de você ter a sua CNH, Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço Labela, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Quer atualizar o seu futuro com sucesso?
Faça a graduação à distância Unicesumar. A EAD que tem polos com estrutura completa e experiências imersivas para você aprender mais e melhor. Aqui você se prepara de verdade para o mercado de trabalho. Venha para a universidade que atualiza seu futuro com sucesso. Venha para a Unicesumar. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com a Sônia Lopes, ela que é coordenadora do Grupo Amor Exigente aqui em Petrópolis, e hoje a gente vai falar sobre o 6º princípio. Sônia, seja muito bem-vinda, imenso prazer falar com você. Boa tarde, Carla. Boa tarde a quem nos está nos assistindo. Muito obrigada por mais uma vez poder participar. Eu que agradeço. Vamos lá. Para começar, explique para o público o que representa o 6º princípio do amor exigente, conhecido como influenciador. Então, o 6º princípio fala de comportamentos. E nós temos, assim, uma tendência a imaginar que só o comportamento ruim influencia. Ele é assim porque ele parece com o pai, ele é assim por causa dos amigos. Os amigos é que estão levando para o mau caminho. Só damos atenção para o lado negativo. E esquecemos que o maior influenciador realmente é o comportamento, mas não só o lado negativo, o positivo muito mais. Tanto, a gente costuma dizer que o comportamento é a melhor forma de se educar. Não é a melhor, não. É a única. Porque a gente aprende vendo o outro fazer. A gente aprende participando junto com o outro dos comportamentos. Então, por isso que ele é influenciador. Aquela máxima de faça o que eu falo, não faça o que eu faço, isso está fora de uso, não pode ser pensado mais. Não, isso aí era a filosofia do meu pai. Mas naquela época não tinha internet. Os grupos de amizades eram os primos que tinham a mesma linha de educação. Hoje não dá para ser isso mais, não. Não dá para ser aquela coisa de que é errado mentir, de que não pode, é feio, e aí a campainha toca, vai lá ver quem é. Se for fulano, diz que eu não estou em casa. Eu não estou. Não. Então isso não cola mais. E é desde pequeno, Carla. A gente acha que só o grande observa. Bichinho de 1 aninho, ele está ouvindo, ele está prestando atenção. E olha, ele é com essa idade que aprende a manipular, a exigir as coisas. Então a gente vai praticar a educação através do nosso comportamento. Perfeito. E a gente sempre toda semana fala aqui que começa por mim, né? O nosso dedo para apontar o comportamento do outro está sempre em riste. Mas eu tenho que olhar para mim, quais são os meus comportamentos? Como é que eu me comporto? Qual é o meu tom de voz com as pessoas? Qual é a maneira de eu me dirigir para pedir alguma coisa a alguém? Eu tenho que olhar para mim, não o outro. Uma coisa que me incomoda muito, e isso incomodava antes do amor exigente, no amor exigente eu compreendi por que incomoda. As pessoas dizem, quando vê um aluno de escola, se estiver uniformizado, né? A escola não ensina nada dessas crianças. Não, mas não é a escola, somos nós que estamos ensinando errado. Inclusive quem está falando isso. Porque o nosso comportamento é que está mostrando isso. É isso aí. Então hoje a gente vive um momento, né, de tanto... Nós temos tantos influencers. Sim. Né? Mas tantos influencers vazios que não passam nada. E às vezes passam positivamente. Nada. Os comportamentos são esses aí.
os negativos. A gente pode aprender a olhar mais os comportamentos positivos. E mais, pai e mãe, pensar em ser influencer, não lá na internet, não na rede social, mas influencer dentro de casa, através do seu comportamento. E nós estamos carentes disso. Então, por isso é que ele é influenciador e por isso que ele é assim, o único meio de educação que é real, que é verdadeiro. É o comportamento. Não adianta falar. Não adianta. O princípio, ele afirma que o comportamento dos pais influencia os filhos e vice-versa. Como é que isso acontece na prática dentro das famílias? Um pouco disso que eu acabei de dizer. Se você tem uns pais que têm as regras definidas, que têm os papéis definidos, que são pessoas de caráter tranquilos, né? de boa índole, os filhos vão aprender com eles. Vai aprender coisa ruim na rua? Vai. Mas sempre vai estar presente na memória. Não, meu pai e minha mãe não fariam isso. Ótimo. Então, é essa influência que nós precisamos. Aí você diz assim, e o comportamento dos filhos afetam os pais? Nossa, quando a gente tem alguém na família com um comportamento inadequado, e eu aqui não vou chegar na dicção, não. Basta um comportamento inadequado. Sabe aquele sujeito folgado? Uhum. Que quer tudo pronto, tudo na mão, mas que não faz nada. Isso vai todo dia, um dia após o outro, a gente vai perdendo a paciência, a gente vai ficando cansado. E cansado, primeiro fisicamente, aparentemente, cansado emocionalmente. E a nossa vida vira um horror. Então, muitas vezes, nós temos assim, nossa, coitada dessa criança, o que vai ser dessa criança com esses pais? Mas também nós temos assim, nossa, mas ele está acabando com os pais dele. Verdade. Então, não tem jeito, é via de mão dupla. Dá para mudar? Dá. Dá. Um pouquinho de trabalho, persistência, paciência, e eu olhar, opa, como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso mexer com esse folgado? Isso aí. Agora, como é que o equilíbrio emocional dos pais ele impacta diretamente no ambiente familiar? Só impacta, né? O mais complicado é a gente chegar nesse ponto de equilíbrio. Por isso que nós viemos falando, até agora, nós viemos falando de... Hoje é o 6º princípio. Isso e aí. são justamente princípios para a gente refletir. Porque quando eu chego nesse princípio do comportamento, eu já passei por tantos outros que eu fui mudando, que eu fui pincelando, que agora o que me falta é o quê? Olhar os meus comportamentos. De repente eu entendi tudo que eu já fiz. Os outros 5 princípios. Mas eu ainda preciso mexer no meu comportamento. É aí que eu vou chegar no equilíbrio. Nem tanto acima, nem tanto abaixo. Vamos ser perfeitos? Não. Mas, olha, nós podemos melhorar, assim, 99,9%. De vez em quando, a gente vai dar uma... Por quê? Está lá no 2º princípio que nós falamos há um tempo atrás. Eu sou gente. Mas é bom que eu percebo. Então, o equilíbrio vai vindo aí. Quando eu exagerar um pouquinho, eu vou perceber, opa, não foi isso que eu aprendi até agora. Perfeito. Eu posso. E o bom é que eu tenho direito sempre de voltar atrás, eu tenho direito sempre de corrigir. Verdade. O 6º princípio, ele também mostra que ninguém muda sozinho. A transformação familiar depende do envolvimento de todos, é isso? Ninguém muda sozinho, porque não é eu chegar perto do outro e dizer assim, Carla, você fala demais, dá opinião demais na vida dos outros, para com isso. Isso não é suficiente.
Muito pelo contrário, eu vou até provocar uma irritação em você. Sim. Em vez disso, o que eu preciso fazer, eu, Sônia, eu vou começar a olhar os meus comportamentos e dizer assim, o que eu posso fazer diferente, o que eu posso mudar? Vou um pouquinho, quando eu identifico em mim, eu vou olhar para o outro que está me incomodando e dizer assim, mas qual é o comportamento do outro que está me incomodando? Como é que eu reajo a esse comportamento? Eu xingo, eu reclamo, eu fico de cara feia. E aí, opa, isso não está funcionando. Então, deixa eu mudar o meu comportamento em relação ao outro. Se é um grupo maior, e aí a gente até pode expandir para fora de casa. O que me incomoda? Qual é o comportamento que me incomoda nas pessoas? Como é que eu reajo? Eu, quando vim morar aqui no condomínio onde eu moro, as pessoas tinham mania, subiam comigo no elevador e diziam assim, poxa, mas isso aqui a síndica não resolve? Isso aqui podia ser de maneira... Você foi na Assembleia? Então não é comigo que tem que reclamar. Muito bom. E hoje, comigo, as pessoas não reclamam mais. Mas eu tive que treinar, porque no começo eu ficava dando ouvido. Depois eu disse, não posso dar ouvido. A pessoa não vai lá para reclamar, não vai para expor. Então a gente vai mudando. Olha só como é que foi mudando. Muda o ambiente. Muda o ambiente. E para encerrar, porque já está encerrando, eu queria que você deixasse uma mensagem para as famílias que desejam reconstruir vínculos, fortalecer a convivência familiar. O que elas podem fazer? Podem procurar o Amor Exigente. Toda quarta-feira, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, às 19h30. De 19h30 às 21h30. São só 2 horinhas por semana. E sigilo absoluto, porque as pessoas falam lá, a nossa conversa lá, fica lá. Olha aqui, nós falamos esse tempo e ninguém falou da vida de ninguém. Não, não mesmo. Então, o bom do grupo é isso, é o sigilo, é o mais importante. Então, toda quarta-feira na Igreja do Sagrado, às 19h30, nós estamos lá para receber você. Maravilha. Apareça por lá. Isso aí, apareçam por lá. Obrigada pelo bate-papo, é sempre uma delícia falar com você, falar do 6º foi ótimo. Mês que vem a gente volta falando do 7º princípio. E aí nós vamos começar a agir, vamos partir para a ação. Isso mesmo, maravilha. Obrigada, um beijo grande, até mais. Beijo grande, Carla. Muito obrigada. Você fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo. Aqui na Ativa Sublimação, sua imaginação ganha vida. Transformamos suas ideias em presentes inesquecíveis, cheios de personalidade e carinho. Olha só a variedade de produtos que podemos personalizar para você. Fazemos camisas, canecas, azulejos, almofadas e muitos outros itens para tornar cada momento ainda mais especial. Quer algo exclusivo e com qualidade de verdade? Então já sabe quem procurar. Personalize com a gente. Não perca tempo e nos siga no Instagram. Ser nail designer é mais do que cuidar das unhas, é criar momentos, é proporcionar bem-estar. Cada atendimento é um encontro, um instante para relaxar e se cuidar. Cada detalhe pensado para realçar sua beleza, com qualidade e inovação, além de uma experiência única. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. A
verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro, você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer. Marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. Que tal transformar cada ida ao cinema numa experiência ainda melhor? Só no Cinemax você entra para o clube que recompensa quem ama cinema. Ingressos a partir de R$ 4,00, sessões com ingressos grátis, descontos no combo de pipoca e muito mais benefícios exclusivos. Clube Cinemax. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria e quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine! Seu filho rejeita comida o tempo todo? Você sabe a forma correta de iniciar a introdução alimentar do seu bebê? Os horários das refeições são sempre motivos de briga na sua casa? Sente que está com dificuldade para engravidar? Sabia que o acompanhamento nutricional na gestação é fundamental para o desenvolvimento adequado e saúde do seu bebê? Essas situações têm solução e a especialista Rafaela Cogliatti pode te ajudar. Porque cuidar da nutrição é garantir saúde para o futuro. A APPO, fundada em 1992, é uma família que se dedica a prestar apoio, cooperação, assistência a pessoas com câncer. A Casa de Apoio é o centro e atende cerca de 30 pessoas e seus acompanhantes na cidade de Petrópolis. Como a equipe multidisciplinar, podemos acreditar no cuidado integral. Junte-se a nós nessa jornada de amor e cuidado. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com o Mayron Duarte, ele que é consultor de negócios da Mayron Consultores. E hoje a gente vai falar sobre gestão de negócios. Mayron, seja muito bem-vindo, imenso prazer falar com você. Obrigado, Carla, pela gentileza aí do convite, né? E prazer em falar também com os seus telespectadores. Para começar, queria que a gente falasse um pouquinho por que muitos empresários ainda têm dificuldade em compreender a importância da gestão no dia a dia do negócio. Quer dizer, na verdade, eles não têm, vamos dizer assim, ideia da importância da gestão, né? Por quê? Porque, deixa eu usar o exemplo, por exemplo, do empreendedor que vai fazer camiseta, né? Ele vai abrir uma empresa de fazer camiseta porque ele sabe fazer camiseta muito bem.
Então, o negócio dele é fazer camiseta. Então, ele vai começando a fazer. O problema é quando essa camiseta começa a fazer sucesso e ele começa a ter uma venda maior. Quando ele começa a ter uma venda maior, ele tem que comprar mais, ele vai receber em diversas datas do mês, ele vai ter que controlar estoque. Então, tem uma série de novas coisas que aparecem na vida dele que ele, quando abriu a indústria dele de camisetas, ele não pensava. Não pensava porque, até aquele momento, ele achava que não era importante. Mas o que acontece? O que acontece normalmente? Quando esse negócio já aparece, né, essas dificuldades aparecem, você já está com o carro a 60 km por hora. E nessa hora, para você fazer isso, você vai ter que trocar o pneu do teu carro andando. Né? Você vai ter que resolver seus problemas do dia a dia e, além disso, você vai ter que colocar coisas novas na sua empresa, que é o que o pessoal chama de processos de negócio. Né? Você vai ter que cuidar diferente do teu contas a pagar, você vai ter que cuidar diferente do teu contas a receber, você vai ter que controlar o estoque, um negócio que até então você fazia na sua cabeça, né, Carla? E a grande diferença que tem de administrar uma empresa e administrar a nossa casa é o volume de coisas que acontecem na empresa. Né? Quando você, por exemplo, é assalariado, você recebe o teu salário uma vez por mês. Né? Você sabe que aquele dia cai. Quando você é empreendedor, o teu salário, entre aspas, o teu contas a receber, acontece em vários dias da semana. Né? Você sabe exatamente quando você está em casa, olha, a conta de luz eu pago nessa data. Né? A conta de gás eu pago nessa data. Quando você tem a sua empresa, o teu contas a pagar ele vai ser distribuído em vários dias ao longo do mês. Porque você vai ter que pagar os teus fornecedores, cada fornecedor vai mandar um boleto por um dia. Então, o negócio começa a ter uma proporção que a sua cabeça não é capaz de controlar tudo isso. E você acaba se perdendo. Né? Então, ninguém fecha uma empresa porque deixa de fazer camiseta. Não. Ele fecha a empresa porque a venda de camiseta dele foi tão boa e ele não conseguiu controlar o que acontece no entorno dele. Né? Então, esse é o grande problema. De forma geral, na verdade, o que você está falando é que o empreendedor ele abre uma empresa dominando o produto. No caso, você falou de camisetas. Ou então o serviço. No caso, digamos, exatamente. No caso, assessoria de imprensa, produção de conteúdo, que não tem produto, mas tem um serviço que está ligado com uma coisa que chama tempo. E aí, a questão é que todos nós, e aí vou me incluir nesse bolo, a gente começa sem conhecimento de administração. Esse é comumente o maior problema do empreendedor de pequeno e médio porte? Sim, esse é o problema, né? Porque quando a gente está falando, então, de prestação de serviços, aparece um negócio que é um pouco mais complicado, que é você definir o seu preço, né? Você está vendendo horas. Quando você tem produto, você está vendendo a tua pasta de dente, a tua camiseta. Né? Então, se você compra, por exemplo, você compra uma camiseta pronta e você vai revender, você já sabe, olha, eu comprei por 10. Então, você já sabe que você tem que vender por maior que 10. Quando você é prestador de serviço, vem cá, qual é a minha hora? Né? Quanto é que eu cobro? Quanto é que eu tenho que trabalhar por mês para eu conseguir ganhar o dinheiro para conseguir gerir o meu negócio e a minha casa. Né? Então, o prestador de serviço ainda tem mais essa dificuldade, que é a precificação. Mas tudo isso inicia realmente de quando você abre o seu negócio. Você sabe fazer aquilo muito bem, não tenho dúvida nenhuma. Né? Então, eu até brinco nas minhas palestras, Carla, que é o seguinte, se você conhece alguma coisa, né, você ainda consegue fazer pergunta, você tem dúvida. Agora, se você não conhece nada sobre o assunto, eu brinco. Você não tem dúvida, dívida. Você tem dívida. É isso. Você tem dívida. E é isso que acontece com o pequeno empresário, entendeu? Quando ele abre a empresa dele. Ele não sabe o que é ponto de equilíbrio. Sabe? Isso é importante. Né? Ele não sabe o que é, por exemplo, demonstrativo de resultados. Isso é importante. Né? Depois eu até explico o que é cada coisinha dessas. Mas tem uns nomezinhos bonitos desses que, na verdade... você faz isso na sua casa, né? Só que você não sabe que tem esses nomes bonitos. E quando você abre a sua empresa, você fica tão focado em fazer a camiseta ou revender a pasta de dente, ou seja lá o que for, que você renega esses negócios a curto prazo. E eu fico muito triste, Carla. Às vezes eu estou conversando com um pequeno empresário que está começando o seu negócio, né? Aí ele chega para mim e fala assim, não, Myron, é muito cedo.
deixa passar um tempo, aí eu te procuro, entendeu? E eu sei que o passar o tempo, ele vai percorrer todo esse caminho para chegar num final doloroso, né? Que aí é muito mais difícil de, vamos dizer assim, de você alavancar o teu negócio do que você já começando direitinho no início, né? E eu estou falando de 5 técnicas de gestão, né? 5 só, que são necessárias para você tocar o teu negócio. E né? quais são essas 5 técnicas de gestão? As primordiais. A primeira técnica a gente chama de plano de contas, né? O que é o plano de contas? É quando você pega cada uma das suas receitas e cada uma das suas despesas, você classifica direitinho. Ó, isso aqui é conta de luz, isso aqui é matéria-prima, isso aqui é imposto que eu estou pagando, isso aqui é pessoal, não sei o quê, não sei o quê. Por que isso é importante? Porque no final do mês você consegue ver de uma forma consolidada o quanto, por exemplo, você está gastando de compra de matéria-prima, por exemplo. Né? Que você, por exemplo, se você compra matéria-prima R$1.000 no mês e você fatura, vende 2.000, ou seja, matéria-prima está representando 50% do teu custo. Né? Então você sabe, olha, então eu tenho 50% de 2.000, que é R$1.000, para pagar o resto. Isso é suficiente? E não. Eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que cortar custo. Aí você olha lá, por exemplo, o teu aluguel está representando 15% dos teus R$2.000. Aí você vai e tenta diminuir o aluguel com o teu locador. Se você não tem essa estratificação dizendo o quanto representa cada uma das suas despesas em relação ao que você ganha, você não sabe onde você atacar. E a primeira coisa que você fala é: vou demitir pessoal. E às vezes a pior coisa que você faz é demitir pessoal. Às vezes você está comprando mal e você vê nesse gráficozinho que o plano de contas gera. Tá? Então, depois que você define o plano de contas, vem então o demonstrativo de resultado financeiro, que é o quê? É todo mês você vai ver se você teve lucro ou você teve prejuízo. E você vai poder comparar isso todo mês. Tá? Feito isso, você tem que saber quanto você registra e como é que você controla o teu contas a receber e o teu contas a pagar. E uma coisa muito importante é um negócio chamado conciliação bancária. Então, conciliação bancária é uma técnica também que você tem que fazer para garantir que o que você está registrando é igualzinho que está no banco. E aí tem uma coisa muito chata, que é o tal do cartão de crédito. O cartão de crédito você vende por 100, só que você não recebe 100, você recebe 95. Né? Então, você tem que também controlar todas essas despesas. E quando você mistura, né, o contas a pagar, que é o que você tem a pagar, e o que você recebe, que é o contas a receber, você joga no liquidificador e você gera uma outra técnica de gestão, que é o teu fluxo de caixa. Tá? Então, o teu fluxo de caixa ele vai permitir que você planeje o seu futuro. Ou seja, você sabe que num determinado momento você tem tanto no banco e a tua previsão lá para frente é o quê? Eu sei que eu vou receber tanto de dinheiro, mas eu também vou ter que gastar tanto de dinheiro. Então, você consegue olhar e ver, daqui a 3 semanas... o que eu estou recebendo não é suficiente para eu pagar o que eu devo. Então, eu tenho que vender mais. Tá? Só que você está vendo isso com 3 semanas de antecedência. Você não está vendo isso que vai acontecer amanhã. Né? Então, isso tudo também está associado a uma outra técnica de gestão que você tem que saber, que é a precificação. Como é que você precifica o seu produto? Só que você só consegue fazer uma precificação correta a partir do momento que você tem todas essas coisas funcionando anteriormente, que é o plano de contas, o demonstrativo de resultado financeiro, o teu contas a pagar e o teu contas a receber, e aí você consegue fazer a sua precificação. Tendo a sua precificação correta, aí vem uma outra técnica de gestão, é como é que eu controlo o meu estoque, ou, falando de serviço, como é que eu controlo as minhas horas. Né? Então, a gente vê que é tudo encadeado. Né? Não adianta você chegar e falar assim: meu fluxo de caixa está ruim. Você resolve para mim? Aí eu pergunto: você tem plano de contas? Não tem ainda. Então, não adianta você fazer mágica. Tá? Então, por isso que eu falo, é muito melhor quando começar o teu negócio, começar direitinho, que aí você, vamos dizer assim, não atrapalha todas essas coisas do futuro. Agora, quando a gente fala em gestão de pequenas e microempresas e a gente fala em consultor de negócios, e eu
que te conheço há muitos anos e já estamos juntos conversando sobre esses assuntos há, sei lá, mais de 10 anos. A questão é a seguinte: um consultor de negócios é para todo mundo? Olha só, depende do que você quer para a sua empresa, tá certo? Eu, por acaso, quer dizer, eu trabalho há 40 anos com consultoria. 40 anos eu já sou consultor. Grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas. De 2015 para cá, eu criei um produto chamado diretor de aluguel. Eu até brinco, né? Se você não tem dinheiro para contratar um diretor, você aluga, né? Então, o diretor de aluguel, ele trabalha para pequenas empresas. Então, o que eu cobro é um valor compatível com pequena empresa, tá certo? Mas a conta que você tem que fazer quando você vai contratar um consultor ou não, primeiro é o seguinte: vem cá, esse cara vai ficar comigo para sempre? Se for um consultor que te vende um negócio, olha, eu vou ficar para você para sempre, esse cara não serve. Por quê? Porque o papel do consultor é te ensinar as coisas. É claro que ele vai passar um tempo na sua empresa, mas ele tem que te ensinar as coisas. Para você um dia poder chegar para o Mairon e falar assim: Mairon, eu já sei tudo, muito obrigado. Muito obrigada. Tá certo? Muito obrigado. Tem que ser isso, né? Primeira coisa é isso. E a outra é você ver que esse dinheiro que você está, vamos dizer, empatando, não é dinheiro empatado, é investimento. Ou seja, você vai pagar um determinado dinheiro para o consultor hoje, mas vai retornar isso lá na frente. Tá? É o mesmo cálculo, por exemplo, que as grandes empresas fazem quando eles vão pedir empréstimo, né? A gente sempre ouve falar: eu não vou pedir empréstimo na vida. O empréstimo é uma porcaria, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas como que uma dessas grandes empresas chega no BNDES, pega um empréstimo de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais? Por quê? Porque eles sabem que aqueles 3 milhões, daqui a um determinado número de anos, vão se transformar em 10 milhões. Então, essa é a coisa que a gente tem que fazer na nossa empresa. Vem cá, se eu pedir emprestado hoje 10 mil reais, eu vou usar para quê? Eu vou comprar um maquinário novo. Eu vou comprar um computador novo. Mas isso vai fazer que o meu mercado aumente em tanto. Então, eu vou gastar 10 mil reais hoje, tá? Mas em um ano eu já vou ter esses 10 mil de volta e depois eu vou correr para o abraço, que é só lucro desse dinheiro. Tá? O que você não pode, o que o pequeno empresário não pode, é chegar no dia, na beira do precipício, né, e falar assim: vou pedir um empréstimo. Aí você está ferrado. Porque você vai pagar os juros que o banco quer te cobrar e assim por diante, né? Então, nada do que um planejamento. E não é difícil fazer o planejamento, não, tá? Não é difícil. É muito interessante, Carla. Eu chego, às vezes, num pequeno empresário e não tem absolutamente nada de controle direito, nem nada. Quando eu faço o primeiro demonstrativo de resultados financeiros dele, onde eu mostro que ele vai ter lucro ou prejuízo, ele olha assim e, de repente, ele fala nessa conta aqui, por exemplo: compra de matéria-prima. Você está dizendo que eu estou gastando 15 mil reais. Isso está errado. Isso não é 15 mil, isso é 10 mil reais. Aí eu olho e realmente está errado. Quer dizer, o cara tem sentimento. O cara tem sentimento. Ele ainda não colocou aquele sentimento de uma forma metodológica. Entendeu? Então, o que esse pessoal precisa é isso: é um banho de loja. É um banho de loja e ter disciplina para fazer o que tem que ser feito, né? Que é o quê? Registrar tudo o que acontece na empresa dele. Entrada, saída, controle de estoques, entendeu? Se ele fizer isso, pronto, está resolvido. Para quem assistiu o nosso bate-papo de hoje e acha que está na hora de dar um salto de qualidade para a vida real da empresa, como é que pode falar com você? Pode entrar em contato com o nosso celular, né? Que é 249-8114-3677. Tem nossas redes sociais, que é no Instagram, Diretor de Aluguel, né? Tem também o nosso site, que é diretordealuguel.com.br, e o site corporativo da Mairon Consultores. O Diretor de Aluguel é apenas um dos produtos da Mairon Consultores, maironconsultores.com.br. Tá certo? Mas falando pelo WhatsApp, você consegue falar direto com a gente, e a gente vai até você. Nós explicamos isso em detalhe, como é que funciona o nosso trabalho. Até hoje, Carlos, só para o pessoal ter uma ideia, trabalhando com pequenas empresas desde 2015, nós já atendemos mais de 80 clientes. E boa parte desses clientes é aqui em Petrópolis. Tá? Então, vocês podem ver que consultoria, né, o diretor de aluguel, ele não é um produto caro. Ele cabe no bolso do pequeno empresário. Tanto que a gente teve e tem tantos clientes desde 2015 diretamente relacionados ao diretor de aluguel. Né? Então, não deixe de nos procurar, a gente conversa sem compromisso nenhum.
e eu espero que a gente consiga ajudar vocês, né? Maravilha. Obrigada pelo bate-papo, Mairon. É sempre uma alegria falar com você. Tá, eu espero ter ensinado alguma coisa diferente para o pequeno empresário, né? Isso aí. E que se ele realmente caia uma luzinha, pô, eu vou conversar com esse cara que talvez valha a pena. Então, como eu estou falando, é um papo sem compromisso. Simplesmente eu gostaria que você nos conhecesse. Obrigada, um beijo grande. Obrigado, para você também, Carla. Tchau, você de casa fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo. Sabe o que mais importa para a Unicesumar? Gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá para cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitroeducação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje, estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano. No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional. Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância. Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui, promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas.
Unicesumar, educação que muda realidades. Sabe aquela vontade de se expressar, de se sentir vivo de verdade? No Espaço Cultural Ecoarte, você pode cantar, dançar, praticar yoga e viver o teatro. Tudo isso num ambiente transformador. Mais do que aulas, uma experiência para você se reconectar com quem você é. Venha fazer uma aula experimental. Rua Alencar Lima 35, Edifício Cinda, Sala 1002, 999418832. Vem logo! Meu nome é Ariane, eu faço parte aqui do telemarketing da PPO. Já conhece a nossa casa? Nós somos uma casa de apoio aos pacientes acometidos de câncer. Ficamos aqui na Rua Visconde da Penha, número 72. Aqui nós somos um telemarketing ativo. Ligamos para sua casa para pedir uma doação financeira para conseguir manter a nossa causa. Aqui na equipe do telemarketing temos eu, Ariane, Camila e os nossos mensageiros que vão na sua casa buscar ajuda. Hoje nós temos ajuda através de Pix ou através dos mensageiros. Com certeza você conhece algum deles. Hoje nós temos o mensageiro Fernando, o mensageiro Vitor, o mensageiro Cláudio e o mensageiro Marcos. Venha fazer parte da nossa causa. A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque dá para comprar, construir ou reformar imóveis. Para comprar carro, renovar a frota, ter uma moto. Posso usar para intercâmbio, plásticas, viagens e muito mais serviços. Dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Consórcio Demicon. Lógico que dá. Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone e dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com a Thaisa Souza, ela que é maquiadora, e a gente vai falar sobre maquiagem como identidade. Thaisa, seja muito bem-vinda, imenso prazer falar mais uma vez com você. Muito obrigada, eu adoro estar aqui, eu fico me achando toda vez que você me manda o convite novamente. Obrigada. Eu que agradeço, minha querida. E aí eu queria que a gente começasse falando o seguinte: se você acredita que a maquiagem pode ser considerada uma forma de comunicação não verbal, e por que você acredita nisso? Com certeza, né? A maquiagem ela é uma forma de expressão, né? Muitas das vezes. Um batom vermelho que você coloca, ou uma boca nude, tudo dita mais ou menos como você tá meio que por dentro, assim, o seu humor,
fala muito também sobre suas preferências. Então, com certeza, toda vez que você se maqueia ou quando você bota um cabelo diferente ou até uma roupa mesmo, é uma forma de você comunicar. Acho que a forma como você se apresenta é uma forma de comunicação, assim. Sim, você, às vezes, só botar uma roupa, um batomzão, você não precisa falar mais nada. Você já está comunicando. O que as escolhas de cores podem revelar sobre personalidade ou estado de espírito de uma pessoa? Eu acredito muito que revela muita coisa, assim. É óbvio que, tipo, não quer dizer que, tipo, se a pessoa só usa preto, quer dizer que é uma pessoa totalmente triste, não quer dizer isso. O preto também é considerado uma cor muito chique, né? Obrigada por falar isso, porque eu sou uma pessoa quase que só de preto. Eu de preto, tá vendo? E assim, só que, tipo, eu gosto de resumenizar o preto porque eu acho que fica bonito, fica chique, mas eu gosto de mesclar com vermelho, eu boto um rosa. As cores, elas indicam muita coisa, né? E tem muita gente que às vezes gosta de ficar monocromático. Vou usar essa mesma cor a semana toda, às vezes por questão de gosto, ou porque não quer gastar, ou porque é mais prático, às vezes a vida é muito corrida, ou porque às vezes realmente não conhece o próprio estilo. Mas, assim, é claro também que dependendo da forma como você se apresenta, com certeza reflete o que está acontecendo por dentro, né? É por isso que a gente é sempre importante, a gente está sempre atento aos nossos sentimentos e pensamentos, para a gente não deixar transparecer tanto. Assim. Existe alguma diferença na mensagem transmitida por uma maquiagem com tons neutros e uma maquiagem com cores mais vibrantes? Com certeza, com certeza. Assim, o vibrante é aquela coisa, tipo, mais alegre, aquela coisa mais, assim, cheguei, né? E também tem que ver o tipo de evento que você tá indo, ou qual é a proposta. Tem muito a ver com a questão do seu humor, né? E o neutro é uma coisa mais play safe, é uma galera um pouco mais reservada, que é aquela coisa assim, tipo, tô com maquiagem, mas não tô com maquiagem, né? E depende muito do gosto da pessoa. Eu já atendi muitas clientes, às vezes, assim, até da minha idade mesmo, que geralmente a gente acha que, tipo, senhorinhas que gostam de coisa mais leve, né? E não, hoje em dia você vê uma galera muito mais jovem, adolescente, usando quase nada, porque é o que se sente melhor. Mas também já tem uma galera que pesa na base, pesa no blush, tipo eu, e se sente bem, assim, acho que é uma forma como o pessoal gosta mesmo, e transparece muito, né? Comunica muito. Legal. O que as sombras mais escuras costumam comunicar em comparação às sombras mais claras? Eu acho que depende da proposta da maquiagem que a pessoa está pedindo também, porque acontece, toda vez que você coloca tudo muito escuro, principalmente no seu rosto, pode ser um contorno, às vezes uma máscara de cílios que é muito preta, um lápis de olho, uma sobrancelha muito marcada, a tendência é dar uma diminuída. Então, tipo, se você tem um olhinho muito pequeno e você bota sombra muito preta, ou não esfuma muito direito, seu olho vai diminuir mais ainda. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com esses tons, assim. Porque eu, por exemplo, eu já fui muito fã de olho muito marcado, mas aí eu puxava um pouquinho, porque o meu olho já é pequeno, né? Ele é meio amendoado. Então, se eu tacar muito preto, ele fecha mais ainda. Se você fizer um contorno muito fechado, vai fechar mais ainda. Você tem que tomar muito cuidado com os tons de sombra. Você tem que saber qual tom que fica melhor para você. Se é um marrom um pouco mais quente, se é um marrom um pouco mais frio. Tem um preto, que não precisa ser aquele preto, que é um preto mais grafite, mais pro cinza, que faz meio que o efeito também do olho mais marcadão, mais fechado. Não fechado, mas aquele olho preto que a pessoa quer, mas não é aquela coisa que tipo, parece que a pessoa tá sem olho. Entende? Porque realmente fecha muito. Então, assim, tem que tomar cuidado com essas sombras um pouco mais escuras. Legal. O brilho e o glitter passam qual tipo de mensagem ou sensação na tua avaliação? Eu acredito que passa muita alegria, assim. Quando você fala de sombras, eu acabei esquecendo de responder da questão das sombras vibrantes. Quando a gente também bota essas sombras mais coloridas, com glitter, com purpurina, ou aqueles rosas, assim, traz muita alegria também. Para ensaio fotográfico fica muito bonito. Para foto do lado de fora também fica incrível, porque a luz assim, do dia bate. Então, assim, faz toda uma arte mesmo, assim, são maquiagens bem mais expressivas. Eu, particularmente, eu adoro. Quando você faz uma pele básica, bota só um pontinho de luz aqui, o rímel, pronto, de verdade mesmo. Acho que quanto mais luz você coloca em qualquer coisa, assim, mas principalmente na maquiagem, principalmente na parte dos olhos, funciona demais. Funciona, dá um destaque, assim, incrível, de verdade mesmo. Assim, eu sou super fã de sombra com glitter, sombra com brilho colorida. Eu prefiro muito, acho que deixa o dia mais alegre. Na sua avaliação, é possível transmitir profissionalismo, por exemplo, por meio de uma maquiagem acertada? Com certeza. Assim, a maquiagem ela é uma forma de expressão também, né? E acaba que hoje em dia, com a nossa correria, a gente acaba também vai passando os anos, a nossa tendência é ter mais olheira, ter algumas marquinhas, manchas, né? Então a maquiagem ela acaba também
cobrindo bastante, assim, as imperfeições, digamos, né? Tem um povo que gosta mesmo de realmente se mascarar, que gosta de usar aquela coisa bem pesada, e quando a pessoa tira, a gente nem reconhece a pessoa, né? Mas a maquiagem, com certeza, ela é uma forma de comunicação, ela é uma forma de expressão, ela é uma arte, né? E eu vou te falar que ela me salva muito nos meus dias, assim, de mais cansada. Agora, por exemplo, hoje que eu só tô pó. Passei o corretivo, meu blush, e vou viver minha vida, porque assim, eu me sinto um pouco mais confiante também. Isso ajuda muito, né? Que é que você fica assim, olha, tipo, eu tô cansada, mas pelo menos não estou aparentando estar tão cansada. Então também é uma forma de autocuidado. Acho que a forma como você se apresenta pro mundo é muito importante, assim, né? A gente tem que ter muito carinho com a gente. Verdade. Que características costumam estar mais presentes nas maquiagens voltadas para o ambiente corporativo? Geralmente algo bem mais leve, tanto que quando eu fiz entrevista, alguns anos atrás, eles pediam muito, assim, eles perguntavam sobre estilo, forma de vestimento e tal, e eu percebia no ambiente que era uma coisa mais clean, uma coisa... E muita gente, às vezes, nem usa muita maquiagem, que geralmente, dependendo do trabalho que você tem, ou da vida também que você tem fora do trabalho, você nem entende muito sobre maquiagem ou sobre roupa, então, assim, você vê uma galera um pouco mais contida, um povo, assim, mais, tipo, mais no hidratante labial mesmo, base pouca coisa, e às vezes eu ficava me segurando, assim, né, que eu, tipo, comecei a maquiar quase 10 anos atrás. E assim, mas aí você vê que aí a maquiagem ela conversa muito de acordo com o ambiente também. Tem empresas que realmente às vezes não aceitam aquela coisa muito pesada. Aceitam maquiagem, mas não aceitam muito pesada. Tem que ir de acordo com o que pedem. Com certeza, a gente tem que jogar, dançar conforme a música, não é? O ditado vai falar um pouco disso. Para a gente terminar nosso papo de hoje, eu queria que você... que orientação que você daria para quem deseja usar a maquiagem como uma ferramenta para expressar a sua personalidade e também a imagem profissional? Eu acho que você tem que fazer um combo. Eu acho que tem que unir o que é o ideal para você com o que você gosta. Porque nem sempre o que a gente gosta fica ideal pra gente. Então é bom a gente se autoconhecer mesmo, tanto de dentro para fora, e conhecer principalmente os formatos do rosto, o estilo de roupa que você gosta, para casar tudo certinho. Então assim, se autoconheça, pesquise mesmo. Pode demorar um pouquinho, mas vai testando também, vai vendo o que funciona para você. E eu acredito que o quanto mais natural também é importante. Então assim, se autoconheça, estuda bastante sobre os produtos de boa qualidade, com certeza. E assim, a dica que eu dou é isso, de verdade. Maravilha. Thaisa, obrigada pelo bate-papo. É sempre um prazer falar com você. Em breve a gente volta. Obrigada mesmo. Beijo. Beijo. Você de casa fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças. O amor que transforma vidas. Mari, você conhece o CNA Universo? Não. O que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo, não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. 3, 2, 1 e o programa Comunicação Livre dessa semana chegou ao fim. Eu espero de verdade que você tenha apreciado. A Quitéria apreciou, agora ela já está lá no sofá, né? E a gente se vê aqui na grade da TV Petrópolis na próxima semana. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.